para que possa, então, estar abordando a fala que teria o professor Rocieli aqui. Por gentileza, então, Carmen. Muito obrigada, deputado. Obrigada e peço paciência a vocês que vão ter que me ouvir mais uma vez. Mas eu também sou leitora da doutora Goodwin, da doutora Linda Darling Hammond, do doutor professor Les Schumann. Então, muitas coisas que estão sendo discutidas no Ministério da Educação estão up to date, estão de acordo e casadas com essas discussões todas que estão acontecendo sobre não treinamento de professores, mas o conceito do teacher learning, não é? Do professor estar permanentemente no processo de aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional. Eu queria chamar a atenção de vocês que o Ministério da Educação vem investindo nos últimos anos muito dinheiro na formação continuada, muito mesmo. Só no programa de alfabetização, na idade certa, em 3 anos foram investidos quase 2 bilhões de reais. Mas quando a gente vai ver os resultados são bastante tímidos diante do recurso que foi investido. Então, nós estamos analisando esses programas todos e o que acontece com eles? Na maioria das vezes, eles reproduzem as lacunas da formação inicial. Você chama instituições que fazem uma formação inicial frágil e pede para que elas façam a formação continuada. E a formação continuada acaba por reproduzir aquelas lacunas. Então, nós temos que reverter isso, temos que conversar sobre isso e temos que, principalmente, mudar isso. Chamo a atenção para a Resolução 2/2015, no parágrafo 16. O parágrafo 16 da resolução traz quais são os princípios da formação continuada. E se vocês pegarem os relatórios da CAPES de 2013 e 2014, esses princípios estão lá. Não por acaso, a gente teve um diálogo muito grande com o CNE na época de discutir formação continuada. Então, o que diz a resolução? A formação continuada deve levar em conta os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela está inserida. Outro ponto, a necessidade, levar em conta, né? A necessidade de acompanhar a inovação, os desenvolvimentos associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia. Porque, às vezes, também nós não podemos cair num conto do vigário, que é só olhar para o problema daquele momento na escola. Você tem que, sim, resolver aquele problema, mas evitar que novos problemas aconteçam. Tratar a inovação, tratar os desenvolvimentos todos. Olha, um tema que nunca veio para a formação de professores, é a neurociência. E a neurociência traz elementos importantíssimos para quem trabalha com a infância, para quem trabalha com os anos iniciais, para quem trabalha com jovens e adolescentes também, porque ajuda a definir muitas linhas e estratégias pedagógicas. Por exemplo, eu outro dia vi um projeto aqui na Universidade de Brasília, em que o professor passou para os alunos um filme, ensaio sobre a cegueira, para crianças de 12 anos, 11 e 12 anos, e pediu para que elas fizessem uma redação sobre o que seria o fim do mundo. Ora, vejam que inapropriado isso. Se a gente fosse brincar do jogo dos 7 erros, aqueles que aparecem em jornais, quantos erros nós encontraríamos nessa conduta e na formação que essa professora estava recebendo num programa de formação continuada. Ensaio sobre a cegueira é um filme proibido para 18 anos, você não pode trazê-lo para crianças de 11. É um filme pesadíssimo, além de tudo. Você propõe para uma criança que está descobrindo o mundo para que ela pense já sobre o fim do mundo. E assim sucessivamente. Então, há um conjunto de erros e isso assim, a professora fez com a melhor das intenções. E não se discute o que é o desenvolvimento da criança, em que fase cognitiva, afetiva, emocional, psicológica está aquela criança. Então, por isso, essa necessidade de trazer novos conhecimentos para a formação inicial e continuada de professores, né?
A outra coisa é o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar a sua prática. O professor fica... A escola, se diz muito no Brasil o chão da escola. A escola não é um chão, a escola é um universo. N coisas acontecem simultaneamente na escola. Então, se o professor precisa refletir sobre aquilo e ter um tempo de pensar outras soluções, outras hipóteses, mesmo estando na escola. E o quarto ponto que traz a resolução é o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de gestão da sala de aula e de gestão da escola. E eu acrescentaria aí de gestão da própria instituição formadora e do trabalho da própria instituição formadora. Ou seja, são 4 pontos que estão na resolução e que estão orientando o nosso trabalho lá no Ministério da Educação. Por isso, nós estamos revendo todo o arcabouço da formação continuada. A formação continuada apoiada pelo MEC é muito ancorada em cursos de extensão de 180 horas, em geral presenciais, cursos de especialização de 360, 400 horas, em geral presenciais. O índice de evasão é altíssimo. O índice de satisfação dos professores é baixo com os que terminam, porque, como eu disse logo no início, os cursos costumam reproduzir as lacunas, as deficiências da formação inicial. Então, isso precisa ser repensado. E quais são os conceitos que estão por trás desse repensar a formação continuada? O que eu coloquei de manhã em relação a essa responsabilização, de você fazer um trabalho articulado com as redes, com as instituições formadoras, com as escolas. Descentralizar, você não ter um modelo único para o Brasil todo. Você pode ter princípios, o professor Aira falou isso de manhã, você tem princípios de formação, princípios a serem alcançados e respeitados, mas as formas de você alcançar, os caminhos para você alcançar são variados e dependem das redes, dependem das realidades locais. A questão da autonomia e da sustentabilidade. O MEC tem investido há anos em cursos de formação de dirigentes municipais de educação, de coordenadores pedagógicos, de diretores, de conselheiros municipais. E qual é a sustentabilidade que essa formação tem no momento que o Ministério se retira? Então, as pessoas ficam querendo mais daquele modelo e há muito por trás um desejo de bolsas. Então, isso também precisa ser quebrado. Nós fazemos desenvolvimento profissional porque somos profissionais, porque queremos nos desenvolver. Então, esse é um preceito fundamental e isso tem que ser discutido com as instituições formadoras que, nesses últimos anos, tiveram um apoio muito forte de uma política de bolsas que hoje nós não temos mais condições de levar adiante. Então, isso tem que ser discutido, mas, fundamentalmente, o que se tem que discutir é uma formação continuada que gere autonomia, que gere sustentabilidade. Vejam só, voltando ao PNAE, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. No primeiro ano foram formados 310 mil professores, todos, praticamente o universo do primeiro a terceiro ano. No segundo ano, os mesmos professores fizeram um outro curso. No terceiro ano, os mesmos professores fizeram um outro curso. E como é que não muda a situação da alfabetização? Então, esse é um tema importante, é a questão de autonomia, sustentabilidade, de aprender ao longo da vida, numa perspectiva de que o desenvolvimento profissional é inerente a qualquer profissão que seja uma profissão relevante e a um profissional que queira ser respeitado. Tem que ser um trabalho coletivo e coordenado. Quando nós lançamos na CAPES um programa de laboratórios interdisciplinares de formação de educadores, exatamente para que os professores se formassem em conjunto, nós ouvíamos muito pedidos, não, mas eu não quero trabalhar, não quero um laboratório interdisciplinar, eu quero trabalhar
só a minha disciplina. Então, trabalhar coletivamente é um aprendizado também que tem que estar presente ao longo de toda a formação continuada. Mecanismos consorciados, arranjos locais e regionais. Você não precisa, como eu disse, na perspectiva da descentralização, fazer o mesmo curso para o Brasil todo. Mas você precisa ter arranjos educacionais, você precisa otimizar o recurso, otimizar as pessoas que são competentes nas localidades, nas regiões. Então, é importante que as redes saibam se organizar em arranjos educacionais locais ou regionais, que saibam trabalhar com mecanismos consorciados, com parcerias diversas, para que tenham eficiência e resultados que levem à equidade e à qualidade. Porque esse é outro princípio nosso. A formação continuada, ela tem que gerar qualidade e equidade na educação. Naquela linha de você valorizar a escola como um espaço de formação que está na resolução, a nossa proposta é trabalharmos no próximo ano com um conjunto de educação continuada que leve à criação no Brasil de uma rede de escolas formadoras. Porque se nós quisermos hoje no Brasil fazer residência pedagógica, nós vamos ter dificuldade de encontrar boas escolas que possam acolher o residente e possam dar a ele a formação que ele precisa. Recentemente eu vi um professor receber uma aluna de estágio, a aluna, minha sobrinha, foi procurar estágio de licenciatura e foi recebida numa escola por um professor que disse assim: você quer fazer estágio em educação? Você quer ser professora? Não, desiste disso, não precisa. Eu assino o seu papel de estágio, você nem precisa vir aqui. Então, mudar isso, nós temos que ter escolas que sejam realmente um locus de formação, e a ideia do MEC é poder apoiar os sistemas e esses arranjos locais, arranjos regionais, a identificarem boas escolas que possam receber um aporte e serem escolas formadoras. Na Inglaterra nós temos as teaching schools, é um pouco nessa linha. E para isso vem um outro ponto, que já foi dito aqui antes, a professora Lin falou muito nele, você tem que valorizar o professor, você tem que deixar que o professor possa ser o formador dos seus pares, que os bons professores alfabetizadores, e nós temos muitos no Brasil, possam formar os seus colegas, e que tenham para isso uma rede, um grupo de coaching nos estados, um grupo de outros professores que possam apoiar esses professores nos seus desafios de fazerem a formação na própria escola, tendo também um tempo para aperfeiçoar a sua prática em sala de aula e a prática de formação. Um outro desafio que vem com tudo isso é rever o papel das instituições formadoras, das instituições de ensino superior formadoras, em relação à docência que elas fazem, não é? Na formação inicial, a pesquisa, uma pesquisa que valorize também a docência, as atividades de extensão, que muitas vezes são totalmente descoladas das necessidades da rede, dos desafios da rede, e um processo de avaliação contínuo da própria formação inicial, da própria formação continuada e do trabalho que está sendo feito com as redes. É um processo de avaliação, de autoavaliação e usar esses resultados, como dizia o Abruzzo hoje de manhã, para impulsionar as mudanças. Em função disso tudo, eu quero terminar dizendo que nós estamos revendo todo o processo de formação continuada no MEC. Queremos oferecer, a partir do ano que vem, uma formação que seja voltada para o professor, para o diretor, para o coordenador pedagógico, para que o professor não se sinta isolado em sala de aula. Os conselhos escolares também têm um papel muito importante. Os conselhos municipais de educação, tem toda uma linha de controle social no Brasil que precisa também de formação e que precisa também ser atendido por esses projetos de formação continuada. É um projeto ambicioso que nós estamos discutindo com muitos parceiros do CONSED, da Undime, da iniciativa privada, porque a nossa grande intenção é realmente que o MEC possa apoiar
uma formação de qualidade, com equidade e com um profundo respeito ao professor e às nossas crianças. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Carmen, pela sua fala. Agradecer aqui a presença do deputado Átila Lira, ele que vai ser o próximo